E quando a gente fala de não violência, a gente está falando de diversos tipos de violência, né? Nós temos a violência verbal, que é quando a pessoa fala mal. Nós temos a violência mental, que é quando você pensa mal das pessoas, entendeu? Quando você faz mau juízo das pessoas, principalmente sem conhecê-las. Nós temos a violência moral, é que quando as pessoas agem mal. Nós temos o que é inadmissível, a violência física, né? Que é onde parte para agressão mesmo. Aí é o absurdo total, né, gente? Então, assim, ó, nesse caso de agressão e coisa e tal, se nós formos pensar uma escola, olha para esse mundo aí fora do jeito que está. Né? A última coisa que eu pretendo com esse vídeo, por isso que eu mencionei talvez desativar os comentários, é que em vez de promover o debate, a discussão saudável, a análise dos fatos, né? E aquela troca de informação, às vezes acontece uma troca de agressões por aquelas pessoas que são mais radicais do lado de cá ou mais radicais do lado de lá. E a ideia não é, a minha ideia sempre é agregar, não segregar. Entendeu? Eu quero o entendimento das pessoas, eu objetivo a paz, gente, eu sou da paz, P-A-Z maiúsculos, sempre. A paz é uma das coisas mais fundamentais que o ser humano precisa para poder viver em paz. Olha a redundância, né? Mas então, gente, quando a gente fala de tudo isso, a gente percebe que a ausência de paz interessa aos controladores. Porque a gente já falou da questão do padrão vibratório, do nível vibratório, né? Desculpem alguém que está acostumado comigo, que eu sempre falo, berrando, que nem louco, eu estou gravando de madrugada, minha esposa está dormindo, então eu estou falando um pouco mais cochichado. Talvez algumas pessoas venham dizer, Luciano, fala sempre assim que é melhor, né? Mas enfim. Tá, pessoal? Então vamos lá, ferramentas de polarização, né? Vamos lembrar, gente, lá da história da Torre de Babel, né? Então a Torre de Babel bíblica, quando a gente vai estudar a origem da Bíblia, coisa e tal, e descobre que essa história, que essa passagem da Bíblia, da questão da Torre de Babel, veio lá do livro do Enki, como diversos outros relatos do dilúvio, do Moisés, né? Já falei 1000 vezes, né? O Noé, que é o Zilzudra, o Moisés é o Indubsar em sumério, já, né? Enfim, segundo o livro de Enki, lá, né? Do Zecharia Sitchin. Então, gente, quando Marduk, que era o filho do Enki, estava cansado de ficar aprisionado no planeta Terra e começou a construir um portal, na verdade a Torre de Babel era um portal para poder dar fuga ao Marduk e a outros Anunnakis que estavam aqui descontentes com a situação naquela época lá, isso segundo o livro de Enki, né? Essa torre, quando começa a ser construída, é o que desagrada a Deus, os deuses. Então, se nós formos pensar na questão lógica, é evidente que esse papinho de que Deus ficou ofendido porque eles queriam fazer uma torre tão alta que atingisse o céu, ou que eles com uma obra dessas eles estariam se parecendo com Deus e seria uma ofensa. Ou seja, a gente vê algumas interpretações meio cabeludas a respeito disso, né? Na verdade, se ele construísse um portal interdimensional que possibilitaria que eles saíssem dali, né? Isso é na verdade o que os deuses, os semideuses, né, não queriam. No caso, o Enlil, o Enki. Então dali vem aquele famoso desçamos e confundamos, né? Então as pessoas da Bíblia que conhecem a história da Torre de Babel sabem que foi ali a origem das línguas, aonde ninguém mais começou a se entender. A partir do momento que tu não te entende, né, fica impossível a comunicação. Se não tem entendimento, para descambar para violência, para guerra, para segregação, é uma e duas, né? Então a questão do desçamos e confundamos, lá no livro do Enki ele diz, vamos dar nomes diferentes aos deuses. Então uma tribo ficava brigando porque achava que o Deus tal era o melhor, contra a outra briga que dizia que Deus tal era o melhor. Na verdade era o mesmo Deus e eles estavam brigando entre si. E esse objetivo foi simplesmente pelo seguinte, enquanto eles estivessem brigando entre si, eles não estariam concentrados em fazer construções ou construir portais que permitissem que eles dali escapassem, entendeu? E essa técnica, então, do desçamos e confundamos, ou do dividir para conquistar, ela é muito utilizada por todos os grandes generais de guerra, todos os grandes estrategistas.
Isso aí é mencionado num livro que eu detesto, que já falei várias vezes aqui, que eu li para poder falar com conhecimento de causa, que aliás, do que algumas pessoas colocam, esse cara não sabe nada do que ele está falando, gente. Se eu estou falando é porque eu pesquisei. Posso ter me enganado a respeito de um ponto de vista, posso, né, talvez alguma informação, como eu coloquei antes, talvez tenha me faltado. A gente faz a equação que quando falta algum tipo de fator, a gente tira uma conclusão errada. Lembra do exemplo do Marcos Lemony? Então pode, claro, não sou ser humano, estou em busca das verdades, é evidente que eu posso ter tropeços no meio do caminho. Se eu soubesse de tudo, vocês acham que eu estaria aqui nesse planetinha, né, encarnado nesse corpinho, me considerando uma ameba espiritual, considerando que eu sei que tem aí fora para mim aprender? Ou principalmente quando eu me comparo com um ser do porte espiritual de Chico Xavier, aí eu me enquadro bem na questão ameba espiritual. Né, gente? Temos muito que aprender. Mas então é isso. Né? Então o Sun Tzu, que no livro A Arte da Guerra, está lá no Dividir para Conquistar. Entendeu? Então eu não gosto do Sun Tzu por causa que eu sou justamente totalmente meu tipo de atitude que eu vejo para um mundo melhor é totalmente a antítese do que está lá no livro Sun Tzu. Ok? Então assim, ó, tu quer aprender como evoluir espiritualmente, leia o Sun Tzu e faça tudo ao contrário do que está lá. Ótimo, no meu ponto de vista, no meu paradigma, você vai estar bem encaminhado para fazer o que é certo, o que é bom e coisa e tal. A não ser que tu fosse ter que, em alguma situação extrema, usar de alguns métodos que estão ali no livro para combater realmente o mal e a violência. O problema é que quando as pessoas usam as técnicas do Sun Tzu, e geralmente é o que mais acontece, né, pro lado dos opressores, dos mal intencionados. E aí fica difícil, né, gente? Então, da mesma forma que essa ferramenta de polarização lá na época da Torre de Babel foi usada para que as pessoas se desentendessem, a partir daí fosse mais fácil manter o controle, porque enquanto se briga entre si aqui, os que estão lá em cima nos aprisionando não precisam ficar preocupados, porque nós não estamos concentrados em buscar uma saída. A gente está só brigando uns com os outros. Então assim, ó, e eles são tão eficientes nessas lavagens mentais, na burrificação da humanidade, como está sendo feita, o sistema prussiano de educação, comprovado totalmente ineficaz, formando gente sem capacidade de formar raciocínio, comprovado em todas as análises que o pessoal está fazendo sobre desempenho educacional, ou seja, se o povo brasileiro está aprendendo, está se despontando em algum e outro ponto, é porque o povo é muito guerreiro e luta por si, porque o sistema em si é todo feito para emburrecer, para dominar. Entendeu? Segregar para controlar com mais facilidade. Então, se nós não entendermos isso e não ficar brigando nós uns com os outros, porque são os espíritas contra os da teoria da Matrix, são os gremistas contra os colorados, são os gays contra os héteros, são os brancos contra os negros, os globalistas contra os terraplanistas. E aí a gente vai, então assim, ó, vão surgindo novas maneiras, né, de polarizar. Situações que polarizam. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém tem alguma dúvida que essa situação do globalismo, ou do globalista, aliás, os globalistas, né, na questão da Terra redonda, chata, convexa, triangular, piramidal, né, porque até pouco tempo atrás era a Terra plana e a Terra redonda, né, os globalistas agora entrou a Terra convexa. Aí o pessoal está dizendo não, que a convexa e a plana é mais ou menos a mesma coisa, é a mesma teoria que bate contra os globalistas. Aí eu pergunto para vocês, olhando por teu lado, no meio onde você vive, raciocina comigo, né? O que vai mudar para ti se a Terra for, se tu descobrir, né, que olhando de fora a Terra é redonda, triangular, piramidal, em forma de charuto, ou de seja lá o que for. O que vai mudar no teu dia a dia? A única coisa que muda é que nós temos interesse em saber a verdade ou por que estão mentindo, mas o fato em si
né? Se as coisas são como são, a gente acha linda a natureza como ela é, as árvores como são, o mar como tá lá, tudo como tá, não sei o que diferença faz se quando tu sair ela for redonda, ela for chata, ela for... Tá entendendo? Não faz nenhuma diferença. O que faz diferença, meu amigo, é a gente olhar para dentro de si, a gente querer ser um cidadão melhor, a gente querer evoluir, entendeu? E não botar uma questão fora disso aí, né? Então é simplesmente mais uma ferramenta de polarização. É gente brigando de um lado dizendo que a Terra é plana e brigando do outro dizendo que a Terra é um globo, coisa e tal. E não estão entendendo que tudo isso é uma brincadeira de alguém que vem lá de fora, que enquanto nós estamos discutindo se é Grêmio ou se é Colorado, se é Dilma, se é PT ou se é PMDB, ou seja, tudo aquilo que eu coloquei antes, né? Que isso é tudo ferramenta de polarização, ok? Então é só para botar uns contra os outros, por quê? Porque enquanto a gente está brigando, os controladores estão deitando e rolando em cima da gente. E a gente aqui se ofendendo, tentando cada um impor as suas ideias, né? É triste isso, né, pessoal? Então aqui, ó, vamos cuidar muito com isso, né? Se alguém que está vendo esse vídeo aqui agora, é alguém dos que assistiu o vídeo polêmico, que os espíritas estariam sendo iludidos pelos arcontes, né? E você foi um daqueles que jogou pedra em mim, talvez agora você pense um pouco diferente, né, em relação a tudo que foi colocado. Espero que fique evidente, claro, explícito que a ideia é agregar, a ideia é debater, a ideia é promover debates e entendimentos onde as pessoas venham jogando informações para a gente não se pegar que nem o Marcos Lemony fazendo uma equação sem todos os fatores que a nossa conta não vai fechar no final, pessoal. Então vamos tentar, e eu ainda acredito que é evidente, né, que por mais que eu tente particularmente, né, por mais que eu tente chegar perto, no final somando todas as equações que eu tenho, né, ainda falta muita coisa para somar. Só que quanto mais informação a gente tem, um pouco mais perto da realidade a gente chega, né? Então vamos levantar a cabeça da caixinha, olhar por outros ângulos, ver de outras formas, né? Não julgar o livro pela capa, né? A questão é muito ampla, é difícil num programa só a gente conseguir retratar tudo que a gente quer, da forma que a gente quer, ou expor tudo que a gente quer, né? Então cuidado para não cometer o erro, o engano de ofender superficialmente, né? Porque tu vai lá, tu pega uma coisa sem entender o contexto todo, às vezes é uma questão muito pontual, e tu forma um contexto como se fosse o pensamento de toda, né, uma questão, e às vezes não, e às vezes é um negócio pontual aqui. Questão de reencarnação, questão de vida depois da morte, porque está tudo interligado. Né? Não, porque eu sou um espírito iluminado, então tu está dizendo que eu vou lá, os arcontes vão me enganar. Não, querido. Eu estou dizendo que assim, ó, existe todo um plano de manter algumas pessoas iludidas. Então, todo o sistema, tudo que tu vê na mídia, né? Agora vamos ver se vocês vão concordar ou não comigo. Vocês acham que o tipo de filme, o tipo de programa, o tipo de música que são os mais colocados, os que são os mais populares, os que mais estouram, vocês acham que são aqueles os mais nobres, ou das letras mais bonitas e românticas? Não, gente, a gente sabe que o que mais vende, o que mais estoura na mídia, desculpa, né? Espero que isso mude um dia, mas é as letras de baixo calão, é a exploração da sensualidade, né? Vocês sabem disso, a exploração da violência são os temas que mais... Parece que a gente gosta de ver coisa ruim. Né? Se as pessoas não gostassem de ver coisa ruim, nós não teríamos todos esses programas de final de tarde ali, onde tu tem que quase colocar uma toalha debaixo da televisão de tanto sangue que escorre daquilo ali. Tá entendendo? Estou começando a entender onde é que eu quero chegar com essa coisa toda? Então é nisso que a gente tem que ter cuidado, né? Essa questão de explorar a violência, de explorar a miséria humana na televisão, é porque cientificamente foi constatado que a gente tem aquela questão dos neurônios espelho,
né? O que é isso, Luciano? Neurônio espelho. É quando a gente assiste um filme onde tem uma cena dramática, né, onde a pessoa está sofrendo, qualquer tipo de sofrimento, seja físico, seja uma pressão psicológica, emocional, e a gente se envolve com aquilo, e a gente entra no mesmo padrão vibratório, às vezes de medo, de ansiedade, de raiva, que aquele personagem está tendo, né? E até quando o filme é bonito e dá certo, a gente se emociona também. É evidente que trabalha com as nossas emoções. E aí talvez seja aí onde está a graça de tu assistir os filmes, de tu te envolver, de tu te emocionar. O que a gente não sabe são os efeitos físicos que esse envolvimento emocional gera no nosso corpo físico. Ok? Porque no momento que os nossos neurônios espelho estão sentindo aquele mesmo tipo de padrão vibratório emitido pelo personagem, o teu corpo, né, ele está recebendo os impulsos do teu cérebro sem diferenciar se aquilo está sendo gerado pelo teu pensamento ou pela televisão, que está emitindo esse tipo de mensagem subliminar, digamos assim. Então isso é complexo, é por isso que mestres que nem o Trigueirinho, entre outros, dizem: não assistam televisão. Não assistam. Eles dizem que tu não consegue encontrar nada de bom ali, né? Eu tenho às vezes é interessante, né? Nós estamos assistindo alguns filmes porque a gente assiste algumas coisas de televisão ainda para lazer, porque senão também fica muito chato, né? Mas a gente procura selecionar muitos canais que a gente está assistindo, e alguns a gente assiste alguma programação mesmo sem gostar, para poder opinar, né, com algum conhecimento de causa, né? Pô, eu opino, assistir aquele programa, tu assiste, procura ter uma compreensão do que está ali, tu digere, forma uma opinião e aí tu pode falar. É mais ou menos assim que eu vejo a coisa, né? E quando a gente está assistindo esse filme que a gente percebe que tem alguma cena pesada, alguma cena envolvente, eu cutuco a minha mulher e digo: é só um filme, não entra na onda. É só um filme, não entra na onda. Então a gente está se policiando, né, para não se envolver emocionalmente com o filme, para não trazer para o nosso corpo aquele efeito psíquico, né, que acontece naquele padrão vibratório. Ok, gente? Então, muito cuidado com tudo isso. Gente, falei um pouquinho de cada coisa aqui, né? Eu cheguei a anotar um roteirinho aqui para não me perder na conversa. Então eu quero desejar muita paz, muito entendimento para todos os amigos do canal Academia Olímpia e para a humanidade inteira, entendeu? Então assim, muito cuidado ao postar os comentários. Gente, vamos procurar ser um pouco mais compreensivo, um pouco mais honesto. E assim, ó, eu estou atingindo, um pouquinho antes de descer para cá, eu atingi 40 mil visualizações. A gente sabe que é no geral do canal, né? A gente sabe que é um canal que está começando, né? A gente vê alguns milhões de visualizações nos canais, um dia a gente chega lá, né? Tá ficando interessante. Mas a gente percebe que começa a aumentar a responsabilidade, a gente tem que ter mais cuidado com o que a gente fala aqui, por causa que são maneiras diferentes de compreender. Algumas coisas que eu falo aqui, algumas pessoas que vêm de determinados segmentos e que não estudaram outros vão entender de forma diferente, às vezes vão se ofender involuntariamente, né? O que é um engano, porque, repetindo, e vou sempre repetir, o objetivo aqui não é ofender ninguém. O objetivo aqui não é desrespeitar ninguém. Eu sou um adepto da paz, né? O mundo que eu anseio é ver o entendimento, é ver todas as pessoas em comunidade, né? Confraternizando, se entendendo, se respeitando, respeitando suas opiniões, as suas diversidades. Que mundo mais chato seria, gente, se todo mundo pensasse exatamente da mesma forma, se vestisse exatamente da mesma forma, gostasse exatamente das mesmas coisas, né? Então vamos respeitar o colorido, vamos respeitar a diversidade de opiniões. Isso enriquece, pessoal, né? Vamos saber usar o filtro de saber usar o que é bom para nós, o que não é. Voltando às 40 mil visualizações que nós atingimos agora, eu devo ter tido dessas 40 mil visualizações uns 20 ou 30 comentários negativos. Olha que bacana, né? Aí eu vou dizer assim, quando eu menciono esses 20 ou 30, são alguns que foram mais agressivos, um pouco mais ofensivos, né? Então eu digo assim, olha que conta interessante, para 40 mil,
Tu pega umas 20 ou 30 que foram negativas, pô, a margem de aceitação está sendo maravilhosa, excelente, agradeço a todos por isso, né? Mas olha que interessante, eu tenho a consciência que desses 40 mil, não foram só os 20, aqueles 20 que escreveram que não concordam com o que eu falei. Muita gente deve ter assistido esses vídeos e ter dito, nossa, esse cara não concorda com o que ele está falando. Mas eles não perderam o seu tempo indo lá me ofendendo ou tentando impor um ponto de vista diferente. Mudaram o canal, foram fazer uma outra coisa que lhes fosse mais aprazível ou condizente com as suas perspectivas, com as suas convicções, né, espirituais, de vida, coisa e tal. Então a esses eu mando o meu muito obrigado, o meu parabéns, que é exatamente o modo que eu procedo. Quando eu assisto coisas na internet que eu não concordo, eu não vou perder meu tempo indo lá jogando pedra num cara que produziu o vídeo e que falou coisas que eu não concordo. Eu vou seguir minha vida. Entendeu? Eu tenho mais com que me preocupar, gente, né? E ao mesmo tempo que tem as pessoas que jogam pedra, né? A gente recebe elogios maravilhosos e tu vê, né? A parte que a gente percebe que ainda tem que crescer muito espiritualmente é quando tu recebe 50 elogios. Aí uma pessoa fala mal, a gente vai botar o foco justamente naquela frase que agrediu, que é ofensiva, em vez da gente simplesmente, né? Passa por cima, atropela, ignora. Meu Deus, me comparando com Jesus, eu sou menos que uma ameba espiritual. E nem ele, com letra maiúscula, conseguiu convencer ou fazer com que todos o entendessem. Então, quem sou eu para querer que todo mundo me entenda? Né? Então, eu só continuo me esforçando no sentido de trocar informações, de aprender, de crescer. Então, queridos, fiquem com Deus, muita paz. Beijo no coração de todo mundo, sigamos em paz, em entendimento, em padrões vibratórios elevados e positivos, que juro para vocês, em nome meu e da minha esposa, que é que me ajuda a tocar esse humilde canal que estamos aqui, né? A gente só quer promover o bem. Se a gente erra, nos perdoem, estamos tentando caminhar sempre no sentido bom e positivo, ok? Sem ofender ninguém. Beijo.